Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Neste domingo de Dia dos Pais, teremos Santos e Atlético Paranaense se enfrentando às 18h30 na Vila Belmiro, duelo extremamente importante para o Peixe em termos de classificação do Campeonato Brasileiro. Santos, que conseguiu avançar na Copa do Brasil, na Sul-Americana, agora retoma as atenções para conseguir ir bem na competição nacional. Hoje o Santos se encontra na 16ª colocação. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 22 pontos. O Internacional caiu, para o Z4, também está com 22, mas o Internacional enfrenta o Palmeiras neste domingo, então ainda não atuou. Temos o Remo, que acabou jogando com o Atlético Mineiro e empatou em 2-2, então o Remo está com 22 pontos também. O Vasco, que ainda joga com o Bahia, está com 21 e a Chapecoense está com 11 pontos. Ou seja, o Santos precisa vencer para não ter risco de entrar na zona de rebaixamento. O Grêmio, por exemplo, ultrapassou o Santos, venceu de virada o São Paulo, está com 25 pontos na 14ª colocação. Então o Santos pode ultrapassar a equipe gremista caso vença o Atlético Paranaense, tá certo? E para esse jogo, muitos se perguntaram, qual que vai ser a estratégia do Cuca? Será que ele vai com o mesmo time que venceu a equipe do Remo, com o Cabadeiro entre os titulares? Se ele volta com o Roleiser? Então vamos trazer a provável escalação do time santista, a provável escalação também do Atlético Paranaense, que vem de uma goleada, de uma eliminação na Copa do Brasil, mas o Atlético Paranaense é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, Então, em termos de posição no Brasileiro, tá melhor que a equipe santista. Mas antes, vamos falar aqui dos relacionados do time santista, começando pelos goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Paulo, zagueiros Adonis Frias, João Alencar, João Ananias e Luan Pérez. A novidade fica pelo Alencar, ficando à disposição, ele que também pode atuar como lateral. Laterais: Davizinho, Escobar e Gabriel Menino. Meio campo: Christian Oliva, Gabriel Bontempo, João Schmidt, Miguelito, Roleiser, Samuel Pierre e William Arão. No ataque: Barreal, Cabadeiro, Gabigol, Nadson, Robinho Júnior, Rony e Tassiano. Esses são os jogadores do Peixe que estão à disposição. Santos, que tem desfalques, o principal deles é o Neymar, que vai cumprir suspensão automática. Não temos o Moisés, que ainda se recupera de um entorse. Vinícius Lira também se recuperando do LCA. Gustavinho está com uma lesão na coxa. O Lucas Veríssimo com uma lesão na panturrilha. Tem também o PP Firmino, que também não fica à disposição. Então esses são os desfalques da equipe santista. Vamos trazer a provável escalação e analisar também como que esse Atlético Paranaense vem para enfrentar o Santos. Mas antes, eu quero dar uma dica para você que esqueceu de comprar o presente de Dia dos Pais, ou você que quer se presentear, usa o meu cupom lá na Golcase, GOLNÁGILA. Você vai ganhar 20% de desconto, mas isso é válido até este domingo, então corre para você participar, para você comprar, por exemplo, esse copo para manter a sua bebida geladinha. Tem também garrafa térmica, que dá para personalizar com o seu nome, o nome do seu papai. Tem essa outra garrafa térmica que eu adoro, a galera que gosta de gravar vídeos na academia, usar de tripé para trabalhar, enfim, isso aqui é magnético. Então você coloca o seu celular aqui e vira meio que um tripé, Então, e claro, mantém a sua bebida geladinha ou quente, dependendo do que você colocar na sua garrafa. Então, utiliza o cupom GOLNÁGILA, 20% de desconto, mas corre porque é por tempo limitado, link tá na descrição. Bom, voltando aqui para a gente falar sobre a provável escalação do Santos, o técnico Cuca gostou do que viu contra o Remo e deve repetir a escalação. Então, o Santos deve jogar com Gabriel Brazão, Gabriel Menino, Adonis Frias, Ananias e Escobar, Christian Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Cabadeiro, Barreal e Gabriel Barbosa. Esse deve ser o Santos. É um Santos que vai enfrentar um Atlético Paranaense que é um time bastante físico, é um time que eu imagino que vai jogar na transição, no contra-ataque. E aí a gente pode até questionar se é a melhor alternativa a utilização do Cabadeiro. Porque se o Atlético Paranaense tem a tendência de jogar como visitante no contra-ataque,
Será que o Cabadeiro funcionaria melhor jogando no segundo tempo, começando com o Roleiser, começando com um jogador que possa ajudar o Bom Tempo na criação de jogadas? Porque é um Santos que, teoricamente, falar antes, né, da bola rolar, vai ter que propor mais o jogo. A gente sempre fala nessa dificuldade do Santos de propor o jogo quando necessário. Então, isso vai ficar só a cargo do Gabriel Bom Tempo, ele vai conseguir encontrar espaços, o Cabadeiro vai ter essa função ofensiva, ou é um Cabadeiro que pode ser utilizado para fechar espaços dos alas da equipe do Atlético, né? O Atlético joga com dois alas, o Mendonça ex-Santos, né? Joga às vezes como ala, o Gilberto também acaba atuando nessa função, é um Atlético Paranaense que gosta de jogar com 3 zagueiros, então assim, a característica que o Santos pode iniciar jogando com o Cabadeiro, será que vai dar um bom encaixe contra o Atlético Paranaense? Eu tenho as minhas dúvidas, tá? Eu começaria com o Roleiser, falei isso ao longo da semana, que acho que seria uma estratégia melhor. O Roleiser, que é um jogador que tem essa capacidade de encontrar os companheiros, tentar movimentar mais esse time do Santos no meio-campo. Não sei se o Gabriel Bom Tempo vai dar conta de fazer isso, então fica essa minha dúvida. Aí, o Atlético Paranaense, eu estava acompanhando a mídia, né, que cobre o Atlético, e eles estão batendo muito na tecla que a tendência é que o Odair Hellmann preserve alguns jogadores. Então, alguns jogadores podem ser poupados. Vão jogar no meio dessa semana? Não. Mas alguns jogadores parece que estão apresentando desgaste muscular, então, né, para que não tenha lesão e tudo mais, alguns jogadores podem ser preservados. O Santos não joga, né, o goleiro está suspenso, então o Mikael vai ser o titular do time do Atlético. Aguirre e Arthur Dias, Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo ou Felipinho e Mendonça, João Cruz ou Léo Derek, Viveiros e Leozinho. O grande nome do momento do Atlético Paranaense é o Viveiros, mas não vive um bom momento, né? Alguns torcedores do Atlético estão pegando bastante no pé dele em relação a essas últimas partidas. O próprio Mendonça também, que já foi bastante elogiado pelos torcedores, hoje também não vive um bom momento. Às vezes ele joga um pouco mais por dentro, às vezes joga como ala. Então vamos ver como o Odair Hellmann vai montar esse time do Atlético para enfrentar o Santos. O fato é um Santos que entra com essa obrigação, não no sentido de ser favorito contra o Atlético Paranaense, não nesse sentido, mas a obrigação mais no sentido de classificação. A gente olha esse risco do Santos de entrar na zona de rebaixamento. Aliás, né, até deixa eu ver aqui o horário dos jogos. O Palmeiras, perdão, pega o Internacional às 4 horas da manhã. Então o Santos entra em campo contra o Atlético Paranaense já sabendo desse resultado. Se o Internacional vencer ou empatar, o Santos entra na zona de rebaixamento. O Bahia e o Vasco se enfrentam amanhã também às 4 horas da tarde, é a mesma coisa. Então, se o Vasco vencer, ultrapassa o Santos. Então, assim, o Santos entra em campo sabendo que precisa vencer. Ah, Nájila, mas se o Vasco e o Internacional forem derrotados, tudo bem perder, tudo bem empatar? Não. O Santos tem que tentar fazer uma gordurinha, mesmo que mínima. Até porque depois, nesse mês de agosto, o Santos enfrenta Mirassol, enfrenta Vasco, enfrenta a Internacional. Então, 3 times que estão ali bem perto do Santos na classificação. Então, a obrigação que a gente fala é mais nesse sentido de classificação. Não dizer que o Santos é muito mais time que o Atlético Paranaense, tá? Então é isso, vamos ver como que o Santos vai conseguir se portar. Fico com esse receio em relação ao estilo de jogo do Santos, com o Cabadeiro começando. Eu acho que não é uma estratégia que eu começaria, talvez guardar um Cabadeiro para o segundo tempo, se o Cuca quiser, se o Cuca entender que é melhor colocá-lo. Mas eu começaria o jogo com o Roleiser. Acho que é importante o Santos ter essa criação com o Roleiser, juntamente com o Gabriel Bom Tempo, com o Barreal, com o Gabigol, tentar essa troca de passes para conseguir, né, se infiltrar na defesa do Atlético Paranaense, porque é uma defesa que provavelmente vai ficar bem postada ali, pensando em acionar, né, os alas, os atacantes da equipe do Atlético Paranaense. Enfim, vamos ver como que vai ser essa partida. Convido vocês lá no meu outro canal, que a gente só faz lives, né, e também as transmissões dos jogos, 1 hora antes, às 5h30, a gente abre ao vivo, diretamente da Vila Belmiro, com todas as informações de Santos
E Atlético, conto com vocês. Já desejo aqui um excelente Dia dos Pais para os papais santistas e não santistas. E lembre-se, se você esqueceu de comprar o presente do Dia dos Pais, está esperando o pagamento cair, ou sei lá, quer comprar uma garrafinha da Golcase, algum produto da Golcase, entra lá no site e utiliza o cupom GONÁGILA para você ter desconto. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.